Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é professor Juliano, sou coordenador de curso de Arquitetura e Engenharia Civil e, em nome do Unisalesiano Araçatuba, agradeço sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. O terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, ele propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução, tanto na sua vida profissional como na sua vida pessoal. Hoje trago com vocês uma pessoa que eu conheci recentemente, tem sido uma parceira importante aí quando precisamos de algumas dúvidas, falar sobre a construção civil, né? Então, assim, hoje eu trago com vocês a Isabelle Gama, da Gamatec, tá? Que vai falar para nós sobre a parte de qualidade na construção civil e a parte do controle tecnológico. Isabelle, é um prazer ter você aqui comigo de novo. Por que eu falo de novo? Já estivemos em outros momentos também de como que eu vou pontuar, mas de enriquecimento, né? Dos conhecimentos na área da engenharia, da construção, da qualidade, que você tem aí um perfil muito a ser lisonjeado por conta da sua experiência, né? E também por conta da sua trajetória dentro da construção civil. Então, Isabelle, a palavra é sua, fica à vontade e obrigado. Juliano, eu que agradeço. Muito obrigada por mais esse convite. Meu nome é Isabelle Gama, eu sou engenheira civil, formada desde 2013. Estou no canteiro de obras desde 2010, atuando na área da qualidade também. E em 2016, me aventurei em abrir um laboratório de controle tecnológico para fazer análise dos principais materiais da construção civil. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o controle tecnológico e, consequentemente, qualidade, como o Juliano comentou, e trazer bem pontual assim o que isso vai influenciar no dia a dia de vocês, engenheiros, tá bom? Então, espero que vocês curtam muito o conteúdo que eu vou passar e vou compartilhar a tela aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para mostrar por slide para vocês, tá? Vamos lá. Juliana, fica à vontade também, se precisar perguntar alguma coisa, né? Você está sempre em contato com o pessoal que está nos Fica assistindo, então tranquila, você tem fica total sossegado. liberdade, tá bom? Vamos lá. Obrigado. Quero trazer para vocês e abordar hoje sobre os principais ensaios e controle tecnológico na construção civil, a interpretação e análise de alguns resultados, né, os relatórios e laudos, o fluxo desses processos, então, desde o planejamento até a aceitação das estruturas de concreto, quando e quais ensaios solicitar em cada etapa da obra. Eu acho que esse último tópico aqui ele é muitíssimo importante, que a gente depara no dia a dia com pessoas solicitando ensaios que ainda às vezes não é etapa, às vezes tem um ensaio que é muito mais barato, viabiliza muito mais para aquele tipo de projeto. Então, eu quero trazer isso para vocês também, para que vocês saiam um pouco mais enriquecidos quando for a vez de vocês, né, solicitarem ensaios para algum laboratório, ok? O controle, ele se sustenta em 3 pilares. Então, o que foi projetado, então quem projetou, né, é um tipo de controle, ele precisa fazer ali as análises e cálculos para executar esse projeto, depois para especificar o que tem ali. Então, vamos falar sempre de concreto, que eu acho que fica muito fácil da gente entender o que eu quero dizer. Então, projetamos ali, ele fez os cálculos e soube que ali, naquela estrutura, a gente precisa de um parâmetro de MPa, né, para atingir uma resistência para, enfim, suportar todo o peso projetado naquela estrutura. E aí ele especifica, então, preciso de 20 MPa, certo? E a gente vai executar esse concreto. Então, tem 3 pilares que se sustentam. Por que eu comento sempre e começo por isso? Porque quando a gente fala, mas deu abaixo, né, uma resistência, de repente, em um controle tecnológico que nós realizamos, tem todo um conjunto. O pessoal fala, mas e aí, se acontece alguma coisa numa estrutura, você responde por isso como engenheira civil e responsável técnica de um laboratório? Sim, nós respondemos. Mas é um comitê, porque não é somente o fato de ter dado um resultado abaixo do especificado que pode comprometer essa estrutura. Porque o projetista, ele também usou o coeficiente de cagaço, ele especificou o que teria que ter ali, né? Ele executou, então tinham a mão de obra que executou aquilo, como isso foi feito. Então, o relatório, o resultado final, ele é um conjunto de todo um processo para essa estrutura, certo?
E aí, quais são os benefícios do controle tecnológico? A garantia da qualidade, uma maior segurança técnica, soluções tecnológicas. A gente já, através de controle tecnológico, já desenvolvemos outros tipos de concreto. Então, você pensa de uma forma mais abrangente, isso também é bem bacana, antes mesmo de rodar um projeto. Melhoria de resultado, você pode modificar alguma coisa, pensar de uma maneira diferente como executor dessa obra, né? E um respaldo, um embasamento normativo. E, pasmem, quero falar muito sobre isso com vocês, que é o Código de Defesa do Consumidor. Por que motivo? A gente sempre acha. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Ó, principais ensaios de controle na obra e em laboratório. Também é um benefício do controle tecnológico. Mas falando do Código de Defesa do Consumidor, nós sempre achamos que o Código de Defesa do Consumidor, o controle tecnológico, desculpa, é só para. Tem que fazer, porque a empresa tem a ISO 9001, tem que fazer porque alguém da qualidade especificou, geralmente é assim, né? Tem que fazer porque está escrito dentro de um procedimento. Mas, além disso tudo, tem também o Código de Defesa do Consumidor. Então, se você está construindo uma casa, né? Digamos que você não é uma construtora, não precisa da ISO 9001, então você só está construindo uma casa. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem esse artigo 39, que fala que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços colocar no mercado e consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou se normas específicas não existirem pela ABNT. Ou seja, o controle tecnológico, inclusive para casinhas, né, seja condomínio fechado, de alto padrão, médio padrão, baixo padrão, que fuja do que a gente está acostumado, que é construtora, que assim, para a gente, são os clientes macros, porque eles precisam ter o controle tecnológico. Então, vamos fugir desse padrão e voltar aqui para quem só constrói casa em condomínio fechado ou casas menores pelo Minha Casa Minha Vida. Precisa ter o controle tecnológico. E é algo que a gente já sabe que não é usualmente solicitado por esse público. E aí, gente, o Código de Defesa do Consumidor fala que é importantíssimo ter, e o cliente de vocês, eles não têm, né, essa noção, mas eles podem até rejeitar o produto por não ter uma garantia de qualidade dos materiais que foram utilizados ali. Então é algo muito novo. Você sabia disso, Juliano? É um negócio diferente, viu? Eu descobri isso assim em relação ao Código de Defesa há pouco tempo. Na verdade, eu já tinha ouvido falar quando a gente fala em termos de patologias, né? Porque a gente tem visto acontecer muito isso, e realmente isso é uma situação que aquele pequeno construtor ou aquele talvez pequeno empreendedor que construa casas, né? Que ele sempre vai terceirizar para algum pedreiro amigo dele para construir a casa e vender a comercialização. Aí ele paga um seguro, né? Que a Caixa geralmente para a Caixa é uma pequena garantia caso haja ou surja nesse intervalo de 5 anos alguma patologia para que ela se respalde, né? Porém, quase ninguém nesta área sabe dessa situação do artigo 39 do Código do Consumidor, porque ele pode, como você mencionou bem, ele pode se negar a receber o imóvel. Então, se houvesse algumas negações já documentadas quanto a isso, acho que esses problemas até seriam menores, tá? E foi bacana você puxar sobre a patologia, porque o controle de qualidade, ele também ajuda frente a isso, né? Ele vai diminuir demais as patologias no futuro, porque você tem ali uma qualidade comprovada do material que você está utilizando, né? Dentre todos os outros fatores dos 3 pilares que eu falei, né? Mas ele também pode te ajudar nesse respaldo de patologias futuras. Os principais ensaios. Vamos começar por solos, para fazer uma sequência bacana do que a gente teria aí de ensaios dentro de uma obra, tá? Então, nós temos o ensaio de Proctor, nós temos o ensaio Índice Suporte Califórnia, que é o nosso famoso CBR. Temos o grau de compactação in situ de plasticidade. O Índice Suporte Califórnia, acho legal voltar aqui para explicar para vocês como foi bacana o surgimento dele dentro da engenharia. O Índice Suporte Califórnia é só uma comparação de um material ali de 1920, é um material padrão, como se fosse uma rocha. Então, quando a gente fala assim, quanto atingiu o CBR, né?
20%, 80%, dependendo de onde a gente está fazendo o ensaio, né? Se é uma base, uma subbase. Essa comparação é em relação a um material padrão. É uma rocha com uma dureza. Então, quando a gente fala que aqui atingiu 80% do CBR, a gente quer dizer que está 80% na dureza desse material padrão, que seria, obviamente, o 100%, né? Então, é bem bacana isso, porque a gente geralmente não sabe de onde veio essa questão do percentual, né, de um CBR. Então, é bem bacana. O limite de liquidez e de plasticidade é a capacidade que esse solo tem de se deformar ou não com a adição de água. Então, é muito bacana, porque imagina a massa de bolo da avó, assim, quanto mais leite ou água, seja lá o que compor a parte líquida dessa receita, ele pode ficar bom ou não, né? E na mesma proporção a farinha e etc. Então, que seria o nosso solo. Então, quando a gente faz o ensaio de limite de liquidez e plasticidade, a gente tem um percentual de umidade que pode ser utilizado nesse solo para que ele atinja a sua melhor capacidade de compactação. Vamos lá. Então, a gente tem aqui a expansão e o CBR. Esses dois juntos, a expansão do solo quer dizer o quê também? Os nossos índices de vazio são expandidos pela água, e aí, nisso, você tem uma capacidade de compressão desse solo depois, né? Porque daí a trabalhabilidade ali do rolo, compactador e etc. Então, a expansão com o CBR vai te dar um suporte, tá? E aí, aqui, ó, quando a gente fala de base, subbase, reforço do subleito, a gente tem os graus de expansão e a quantidade de CBR que ele deveria atingir. Por isso que eu falei aqui do 20 do 80, né? Quando tá na base, ele tem que ser maior ou igual a 80%. Porque a gente está falando da camada superior ali. Depois disso, geralmente é já a capa asfáltica ou o que for em cima ali de pavimentação, tá? E vamos falar do concreto também aqui. O concreto é o segundo produto mais utilizado no mundo. Quando eu me deparei com essa pesquisa, eu falei, gente, será que é isso mesmo? E pesquisei em outras fontes também. Então, assim, é uma matéria-prima barata e abundante, né? Porque é com água que a gente faz. O clicker também é muito fácil de achar, né? É uma matéria-prima super abundante. Quais são os principais ensaios de concreto? O slump convencional, que a gente faz através do cone de Abrams. Deixa eu ver se já tem uma imagem aqui, que vai ficar fácil. O nosso famoso kit slump. E só tem 103 anos que eles descobriram esse método de fazer o ensaio pelo cone Abrams. Então, é relativamente novo, assim, né, Juliano? O que você acha, esses 103 anos? É muito novo, né, esse ensaio? Mas ontem eu estava no mercado fazendo compras, eu encontrei um senhor lá que estava... Eu olhei para ele, ele estava melhor que eu. Eu perguntei quantos anos ele tinha, ele falou, acabei de fazer 91 e minha irmã tem 103. Nossa. Eu falei, bacana. Então, assim, é novo. Se a gente parar e fazer uma analogia, a gente percebe o quanto isso é novo, né? Por conta da usabilidade no mercado. Né? Se a gente faz quanto... Ele tem 103 anos, porque ele começou... Alguém usou ele há 103 anos, mas se a gente parar e ver a quanto ele expandiu, né? Nós estamos falando aí em 40 anos, 50 anos, na década de 70, 80, quando realmente o Brasil começou com algumas grandes obras, né? Sim, faz sentido. E eles demoraram cerca de 4 a 5 anos para validar esse ensaio, assim, não foi algo que ele foi testando, porque Abrams, gente, inclusive é o nome do criador desse próprio ensaio, tá? E aí ele foi testando, e aí, de fato, validou, né, como um ensaio compatível. Porque tem a própria curva de Abrams, né? Sim, exato, vem disso também. Então, o slump convencional, ele é muito usual, e o slump flow, que hoje está sendo muito utilizado para concreto autoadensável. Como tem as grandes construtoras aí que acabam dando o mapeamento e baliza para alguns métodos construtivos, tem utilizado o concreto autoadensável, ele tem proliferado um pouco mais. Eu não sei como era antes, assim, né? Porque, para mim, esse é relativamente novo. Eu acho que era utilizado, né, Juliano? Mas talvez em grandes obras, que a gente vê mais agora em conjunto habitacional também, né? Em casas, prédios. Na verdade, a gente tem percebido que muita coisa que antes a gente só via em grandes capitais, em grandes obras, como você mencionou,
ele está se popularizando, né? Então, assim, as demandas estão mudando, que nem, por exemplo, eu brinco, né, com o pessoal, umas outras palestras que nós fizemos, né, a parte da tecnologia BIM. Isso está vindo também com muita força, tá, né? Então, assim, aqueles que não se prepararem para determinadas situações, como é a parte de ensaios laboratoriais que está atrelada à qualidade dentro da construção civil, vai começar a se perder as certificações, irá começar a se perder, por exemplo, a qualidade da obra. Isso vai começar a ser questionado a ponto assim, poxa, mas eu paguei para ter uma coisa e estou tendo outra. Né? Então, eu acho que vai ser um divisor de águas em breve, tá, Isabela? Isso eu acredito que vai ser um diferencial. Eu acho que até frente a isso, assim, que teve a criação da 15575, que é a norma de desempenho, sim, né? Sim. E justamente para nivelar, né, a entrega desses produtos. Não, e ela teve uma recente atualização agora em 2021, e falam que para 2023 ou 2024, não sei se 23 ainda dá tempo, mas a inclusão da higrotermia, para efetivamente fazer esse controle da própria umidade nas edificações. Então, assim, vai ser. Eu acho que ela também vai ser um grande divisor de águas na construção civil. Sim, e principalmente relacionado à cura do concreto, né? Que a gente sabe que é uma das principais patologias depois, né? Sim, perfeito. Exatamente. Inclusive, o ensaio de SLAMP, pessoal, ele vai dar para vocês um parâmetro da trabalhabilidade desse concreto, da questão da homogeneização desse concreto. Então, por mais que seja um ensaio muito tranquilo de ser feito, ele te dá muita segurança em alguns parâmetros, né, do concreto, tanto o flow quanto o convencional, tá? A resistência à compressão, que é bem usual na construção civil. O módulo de elasticidade, que é a capacidade de um corpo de prova ser comprimido e voltar no seu mesmo volume original, tá? O módulo de elasticidade geralmente é um ensaio realizado um pouco antes de efetivamente começar a construir, porque ele te dá um parâmetro muito bacana do traço, do concreto, o que também ajuda, Juliano, nessas questões de patologia. Se o concreto tiver um módulo bacana, tem as chances de ter fissura e etc. podem diminuir, né? O ensaio por conta da própria trabalhabilidade da estrutura, né? Também, exato. Ainda mais aqui na nossa região, né? Que é super quente e tá assim. E isso a gente sabe que influencia muito, né? Demais. O ensaio de tração, a flexão também. Então vamos lá. O concreto convencional. Então, quando vocês forem solicitar, gente, é o SLAMP. Tem a dosagem do aditivo. Isso pode virar um flow. Quando a gente fala em concreto autoadensável, o que é o concreto autoadensável? É do concreto convencional, você faz o SLAMP teste. O SLAMP teste ele vai ser uma análise inicial desse concreto. Então, você vai pedir um SLAMP 10 mais ou menos 2. Se fugir muito disso, o ideal é ou pede para bater um pouco mais esse caminhão betoneira por 5 minutinhos. A adição de água, ela só é aceita quando tem na nota fiscal da própria concreteira, que tem uma folga de água a ser acrescentada. Geralmente, o pessoal coloca essa folga quando o trajeto é muito grande, quando vai ficar muito tempo esperando ali na obra. A questão de clima também é considerável, porque ele sai com o SLAMP, e aí ele fala, não, pode adicionar 20% de água, 20 litros de água, enfim, esse valor vai vir na nota fiscal, de acordo com o traço que ele colocou e com essas contas que quem projeta esse traço tem, né? E aí você adiciona essa água, deu o SLAMP certo, correto, você coloca a dosagem do aditivo. Dosou o seu concreto, ele vai virar uma água, assim, né? E aí, quando virar essa água, a gente vai fazer um segundo teste, que é o SLAMP Flow. Isso tudo no mesmo caminhão de concreto, tá? Com o SLAMP Flow, vocês vão ter alguns outros ensaios que podem ser feitos visualmente, que é inclusive esse índice IEV, tá? Que é uma inspeção visual. O que seria essa inspeção visual de concreto autoadensável? Tem aqui as figuras embaixo, as 4, que geralmente acontece com o concreto. Então, quando você olha superior a ele, tem que estar ali uma massa homogênea, né, nesse círculo que se forma na placa de 1 por 1, quando você tira o cone, então fica aquela bola redonda, e tem que estar bem homogêneo ali, a questão da massa, das britas e etc.
Se tiver assim, você aceita. Se tiver como o desenho da esquerda para a direita, o segundo, também é aceitável. Os outros dois significa que você precisa bater um pouco mais, né? Você bateu pouco, ou o traço do concreto veio um traço diferente, né? Teve algum erro ou algo nesse sentido. Porque o concreto ele precisa estar bem homogêneo. O que acontece? Como ele é um concreto autoadensável, se você joga ele dessa forma, das duas últimas figuras, é perigoso demais que essa brita fique no fundo, que daí suba toda a água e a argamassa desse concreto e você vai ter, às vezes, bicheira, né? E às vezes até condenar a estrutura que você está concretando, tá? Então é bem importante que a gente faça essa inspeção visual. Então aqui, ó, tem uma ilustração também de maneira bem fácil de entender como a gente aceitaria. Seria o 0 e o 1, tá? O 2 e o 3 são itens que você já fica ali com o pé atrás. Tá vendo que esse 3, ó, a água tá totalmente saindo para fora, então tá totalmente segregado a argamassa do concreto, né? Vamos para uma leitura do resultado de relatório de ensaio também. Então, aqui são itens que, por norma, a gente precisa colocar, tá? Então, dados da obra, cliente, a característica desse concreto. E na parte de baixo, nós temos aqui a data da moldagem, a nota fiscal. Data de moldagem e nota fiscal são itens que a gente chama de itens de rastreio. Porque se você tem essa nota fiscal e a moldagem na rastreabilidade, no relatório do ensaio realizado, no corpo de prova identificado, você consegue dizer para onde foi esse concreto em caso de baixas resistências, tá? Então, ali a gente tem o ensaio com 7 dias, com 14 dias, com 28 dias. E se com 28 dias não atingiu o FCK requerido em projeto, então nesse caso aqui o nosso FCK lá é 30 MPa, e aqui na coluna de 28 dias nós temos dois resultados, um com 27 e um com 25, ou seja, não atingiu a resistência requerida. Então a gente guarda o quarto corpo de prova para romper com 63 dias, que daí com 63 dias o primeiro ali deu 30,06, né, que é a última coluna com 63. Quando não deu, Isa, daí você vai precisar entrar em contato com o projetista. E por quê? Porque tem aqueles 3 pilares. Não é só o corpo de prova, né? Então, o projetista, ele vai te dizer, olha, aqui o meu coeficiente de segurança é compatível, vamos deixar essa estrutura aceita com 26,46. E aí, obviamente, quem faz isso não é o controle tecnológico, né, o laboratório. Quem conversa com o engenheiro de estrutura e que projetou é o engenheiro da obra, porque ele também tem domínio de como foi feita a execução dessa estrutura, certo? E aí a próxima coluna é a peça concretada, então é através dela que você vai ver se vai precisar ou não de reforço, que você vai conseguir passar para o projetista onde foi que deu ou não a resistência e etc. O slump e o volume do caminhão. Tá? São as duas últimas colunas também. Na parte de baixo é obrigatório ter o equipamento que foi utilizado, o número do certificado de calibração desse equipamento, o equipamento é a prensa de compressão, e o responsável técnico com o CREA e assinatura também nesse relatório, tá? Esse item do meio aqui é só uma assinatura digital. Então a gente também vem aí diminuindo essa questão de papel, né? Emitir relatório impresso. Vamos lá. Quando a gente fala de rastreabilidade, Juliano, você fica à vontade, tá? Para falar sobre isso, você vai saber melhor em que etapa aí o pessoal tá. Mas quando a gente essa questão de rastreabilidade, é bom você falar, foi legal claro. você mencionar, porque, por exemplo, tem obras que o pessoal efetivamente tá e não tem rastreabilidade. No tocante a não tem o controle tecnológico, ou o controle tecnológico que eu tenho, quem faz é a concreteira, porque eu compro o concreto usinado. Às vezes acaba a obra, 2, 3 meses depois eu ainda não tenho a informação, né? Diferente do que você ter um controle tecnológico na obra, que faz esse reconhecimento, e muitos não fazem essa rastreabilidade que você está mostrando, né? Que basicamente é efetivamente você fazer o quê? Chegou o concreto, vira a nota, nas costas da nota, você, ó, hoje esse concreto aqui foi para laje tal, pilar tal. Isso nem isso, que é o básico da rastreabilidade, a maioria das pessoas não fazem, entendeu? Exatamente. E é o que compõe o DNA da estrutura, né? É exatamente o que está ali. Porque se você tem alguns caminhões de betoneira que foram descarregando esse concreto em
em algumas estruturas, onde é que efetivamente você vai ou não tratar caso de algum problema de resistência baixa em concreto e precisa de um reforço, né, nessa peça estrutural. Então, a rastreabilidade, gente, ela é muito importante. O laboratório, ele coleta com o pessoal que está na obra essas informações para colocar na peça concretada. Mas essa rastreabilidade colorida, como vocês estão vendo aqui, ela parte da obra, porque é uma informação que a obra precisa ter, né? O engenheiro que executa a obra precisa ter, o mestre, etc. Então, assim, não deixem de fazer rastreabilidade. Eu acho que é algo bem genuíno, assim, e tendo ou não um controle tecnológico, é muito válido, né, Juliano? Sim. Vamos lá. De concreto, então, que eu tinha para passar era aquilo. E deixa eu só dar um ok aqui. Agora, asfalto. Quando a gente coloca, eu coloquei até essa imagem aqui, assim, do Brasil, né, do mapa do Brasil, porque, assim, é novidade para você um buraco no asfalto? Eu acho que na grande maioria das cidades, não. E por que acontece isso, Isa? Tem alguns fatores. Um deles é a questão do teor de betume e da qualidade do material utilizado para fazer essa capa asfáltica. Tá? Vamos falar mais do CBUQ, que ainda é algo mais comum, mesmo que a gente saiba que tem outros tipos de pavimentação aí na frente hoje em dia, né? Quais são os principais ensaios de pavimentação? Quando tem uma obra, o que eu peço, então? Né? O teor de betume, o ensaio de espessura da capa, que então depois que você jogou todo o asfalto, você faz o ensaio do teor de betume, confere a questão da quantos graus tem essa quando você está jogando nessa massa asfáltica, porque por norma ela tem ali uma variação que é aceitável, quanto mais quente melhor, só que ainda assim, se eu não me engano, está 104 graus, até 104 graus você pode jogar ela, tá? E aí o teor de betume você vai calcular bem nesse momento, vai ensaiar nesse momento para verificar qual a capacidade de liga desse asfalto, né? Com os materiais que estão ali granulométricos, essa cola, digamos assim, que é o teor de betume, quanto isso vai ser capaz de estar ali todo mundo compactadinho, fazendo a sua função e seu papel. Nessa hora, tem alguns asfaltos que têm o teor de betume muito abaixo do recomendado. E aí isso torna aquele asfalto que quando você passa o pé assim, sai um monte de agregado. Então não é um asfalto assim tão equivalente, né? E a qualidade dele talvez não dure tanto quanto um asfalto com teor de betume dentro dos parâmetros normativos, tá? O ensaio da espessura da capa, ele funciona depois de jogar todo esse revestimento asfáltico. Então a gente vai com uma serra copo, com uma sonda rotativa junto com essa serra copo, e aí você tira um pedaço dessa espessura dessa capa e analisa ali então a espessura dela com o paquímetro calibrado e etc, para verificar se está de acordo até com o que o projeto pediu, o memorial descritivo de alguns municípios, né? Geralmente quem pede esses tipos de ensaios são as próprias prefeituras, para garantir que na frente dos empreendimentos que o pessoal constrói Minha Casa Minha Vida tenham uma qualidade equivalente, né, ao asfalto que eles pedem no memorial descritivo, tá? A resistência à compressão, o asfalto também tem ensaio de resistência à compressão, para verificar se a resistência desse asfalto está ok para a quantidade de carro que vai passar, para os veículos que vão estar ali, né? Pode ser carro ou caminhão, então depende muito da finalidade desse asfalto, dessa rua, dessa rodovia, dessa estrada. Então a resistência à compressão vai te dar esse parâmetro também. E a temperatura do CBUQ, que foi o que eu falei ali em cima, junto com o teor de betume. Então, são os principais ensaios de pavimentação, tá? Isso, assim, gente, já ali executando o asfalto. Aí, antes disso, a gente tem alguns outros ensaios, mas eles são mais para fazer o projeto do asfalto, para saber como, de fato, vai executar isso, né? Esse aqui a gente está falando assim, estou numa obra, vou fazer o asfalto, quais são os concretos ensaios que a gente precisa para esse tipo de serviço, tá? Você sabe o que eu já vi, Isabelle, uma obra uma vez? A hora que foi aplicar o CBUQ, por conta da alta temperatura dele, né, do material CBUQ, por conta de um betume em uma quantidade menor dentro do seu teor, por quê? O que é o betume, efetivamente? É como se fosse um concreto, uma argamassa, que vai efetivamente homogeneizar ou criar a homogeneidade desse revestimento asfáltico. A hora que aplicou o CBUQ, por conta do baixo teor de betume, o próprio calor da CBUQ começou a deteriorar, separar a capa. Nossa, segregou, né? Exatamente. Isso acontece muito, gente. Assim,
são pouquíssimos, viu, Juliano, as solicitações que a gente tem para ensaio de pavimentação. Você acredita? Sim. Não deveria, mas geralmente é Ah, só quando a prefeitura pede e já nesse estágio da espessura da capa só, não do teor de betume, etc. Mas deveria ser uma. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Nós fizemos em um parque aquático da nossa região o ensaio todo da pavimentação deles asfáltica, que é onde fica o estacionamento de carros e ônibus. Nós diminuímos 15% do valor que eles tinham para colocar ali, só conferindo o teor de betume. Por quê? Se o seu fornecedor diminui essa taxa do teor de betume, o que vai acontecer? Patologia nesse asfalto, né? Então a gente conseguiu organizar para eles e calibrar a usina de maneira que eles utilizassem o teor de betume na quantidade correta, que desse também para eles a capacidade de qualidade desse material, né? A capacidade térmica e etc. desse material. E aí a gente fazendo esse acompanhamento durante 40 dias. Eles lançando essa capa asfáltica, 16 mil metros quadrados de concreto, de capa asfáltica, de CBUQ. A gente conseguiu diminuir 15%, assim, o valor consideravelmente 280 mil, assim, que a gente conseguiu tirar desse orçamento deles. Então, é bem bacana. A gente não pensa só na qualidade também, é uma viabilidade até do orçamento de custo, né? Acompanhar a qualidade disso tudo, tá? A temperatura do CBUQ aqui, gente, ó, ele é fabricado a 170 graus e ele é lançado de 140 a 145, acho que eu falei 104, mas 140 a 145 graus, tá? Vamos lá. Nós sabemos também que durante todo o processo de produção, a gente tem alguns desvios, que pode ser de produção e de laboratório. Então, quer dizer que, assim, todos os nossos resultados são resultados potenciais do que pode ter ali, né? Não são resultados efetivos, são potenciais. Porque a gente pode ter desvio na dosagem, na pesagem de agregados, dosagem de aditivo, adição de água na obra, que a gente sabe que isso acontece com muita frequência, não deveria, mas acontece. O tempo versus a temperatura no transporte, o adensamento na hora da moldagem e a incerteza de medição dos laboratórios. Então, o que acontece? Quando a gente mesmo fazendo toda essa análise, fazendo esse controle tecnológico, a gente tem alguns desvios. E quando a gente fala do último item aí, que é a incerteza de medição, como isso funciona? Isa, então quer dizer que os meus resultados não são o que estão ali? Na realidade, a gente calcula essa incerteza de medição para todos os ensaios que a gente se propõe a executar, de maneira que a gente pega o certificado de calibração daquele equipamento, que também tem um erro, tem um desvio, e aí você pega a fórmula, transforma isso num mensurando, que é uma das entradas da incerteza de medição, e você faz uma composição, porque também tem sua mão de obra, que pode errar ou não, né? Em todos esses outros itens que estão para cima. Então, a gente compõe tudo o que pode acontecer ali de errado e tem uma incerteza de medição. Eu costumo assimilar a incerteza de medição com o coeficiente de cagaço, sabe, Juliano? Porque, assim, sabe aquele 1%? Assim como o anticoncepcional é 99% de chance, esse 1% também existe na construção civil. E aí eu falo que a incerteza de medição e o coeficiente de cagaço basicamente anda de mão dada ali, né? Então, essa incerteza, ela gira em torno de 1,54 nos nossos equipamentos, tá, gente? Para os nossos ensaios, cada laboratório tem a sua conta. Para o caso, por exemplo, de compressão de concreto. Então, a gente faz todo um estudo. É bem bacana a incerteza de medição. É uma das coisas, Juliana, que eu achei que nunca mais fosse usar depois que saísse da engenharia, mas tive que calcular como um derivada, com integral. Mas é, assim, completamente necessário, até para ter o Imetro, né? Uma das coisas que eles mais olham, assim. A gente sai da engenharia achando que nunca mais vai usar essas coisas, né? Mas pasme. A gente usa depois, viu, gente? Conclusão de tudo isso, tendo um controle tecnológico bem feito, a qualidade do seu material garantida, eu falo que a gente tem o conforto de estar em um lugar de segurança, né? Que vem da habilidade única do engenheiro civil. Não sei se você concorda comigo ou não, assim, ô Juliano, mas eu acho que o engenheiro civil ele tem um papel fundamental dentro da sociedade, como cidadão também, não só como profissional. E ter esse controle tecnológico traz esse conforto, esse respaldo também, né? Assim como eu falei no na começo, verdade, eu pilares, mas acho que a concordo. junção disso é esse conforto e segurança. Sim, na verdade, eu concordo plenamente com você. E uma das coisas que eu tenho falado muito com meus alunos, né, na graduação, tanto na engenharia civil quanto na arquitetura, é a situação de nos valorizarmos. Nos valorizarmos. Porque, Sim. assim,
aquela coisa, eu não vou fazer controle tecnológico, eu não vou fazer um ensaio, porque é caro, porque é isso, mas aí o cliente vai lá e compra, sei lá, um lustre de 200 mil, né? Então, assim, mas para que e como faríamos isso? Com a questão cultural. Nós temos que mostrar ao cliente da importância desses ensaios, da importância, por exemplo, dos projetos complementares, né? Da importância de uma obra ou uma edificação, qualquer que seja o tamanho dela, ter um projeto estrutural, ter um acompanhamento de um técnico realmente habilitado e realmente com qualificações, porque não adianta eu falar, eu tenho um profissional que vai lá e me acompanha, porque a gente tem muito ouvido falar hoje o seguinte, você vai, faz um projeto, aí você senta para debater com o cliente a questão do projeto, ou quanto efetivamente ele vai gastar e ter que investir, aí ele vira para você e fala assim, o meu construtor, ou o meu pedreiro, ou o meu, né, parceiro lá fala que não precisa tudo isso. Não vou fazer. Então, assim, aí a gente começa a querer pontuar que, poxa, então por que procurou? Né? Então, eu acho assim, nós temos que nos valorizar mais, né, e dar mais valor à nossa formação, porque realmente ela é muito importante, né? Sim, e eu acho que também, Juliano, buscar os embasamentos teóricos e técnicos do porquê é necessário o controle tecnológico, por exemplo, entendeu? Essa questão do Código de Defesa do Consumidor, assim, eu fiquei boquiaberta quando eu descobri isso, né? Estudando também, viu, gente? Porque a gente não para, né? Sai da faculdade, mas fica ali estudando. Eu falei, gente, é isso, porque faz todo sentido. E hoje, por incrível que pareça, eu nem estou usando o argumento do Código do Consumidor, mas eu tenho tido muito mais procura, por exemplo, de arquitetos, e aí eles incorporam o valor do controle tecnológico na própria construção do cliente, e o cliente entra em contato comigo, o cliente do arquiteto. E assim, Sim. Juliano, parece caro o controle tecnológico, mas ele não é, gente, e assim, não é vendendo peixe, ele não é. Ele não é efetivamente caro, ele não é pelo conforto que ele te traz, né? Depois, a segurança disso. E a gente vê muito probleminha bobo em obra que pode ser sanado com controle tecnológico. Então, é bem bacana, porque os arquitetos têm aderido a isso. Para mim, é fantástico, assim, né? Sim, sim. Esse pensamento até de arquiteto. Mas é até a questão que a gente fala, por exemplo, do projeto complementar, entendeu? Exatamente. Mostrar para o cliente que, assim, é um projeto devidamente feito, porque ele precisa ser bem feito, ele já tem que ser. Mas se você o fez, né? Elétrica, hidráulica, estrutural, o de impermeabilização, que é a NBR 9575, que ninguém dá a mínima de atenção, né? Que tem uma norma só para isso, onde você mapeia, onde você faz qual serviço de impermeabilização você vai usar, um tipo de material, o procedimento, né? Se você faz o mapeamento, como eu falei, e só que depois dá patologia se você não fez. Então, se isso aí partir, né, de nós profissionais, você não acha legal fazer, não é tão caro, vale a pena investir, só que assim, é o que você falou, tem que ter embasamento técnico para não vender mais um acessório, mas vender, né, como se fosse uma roda de um carro. Exatamente. Entendeu? Eu costumo dizer uma frase assim, que contra fatos não há argumento. Então, se você tiver um embasamento e um fato para mostrar para o cliente, ele vai comprar essa ideia, né? Por tudo que vem por trás. E o preço é só uma questão mais distinta, assim. Porque a gente, às vezes, sabe, assim, não é generalizando, mas o que eu vejo é que muito engenheiro civil também considera balela, projeto complementar, controle tecnológico, dentre tantas outras coisas, né? Então, não pode ser assim. A gente precisa entender nosso papel na sociedade como engenheiros civis, né? Não tenha dúvida. Juliano, então, o que eu tinha hoje para compartilhar com você e com os alunos é isso. Eu deixo aqui o QR Code que dá direto para o meu WhatsApp, o @ do Gamatec também, e agradeço, assim, demais, mais uma vez, a participação aqui com vocês. Imagina. Isabelle, assim, eu, mais uma vez, né, costumo falar da nossa parceria aí, já ela efetivamente, ela
começou recentemente, mas a gente já criou uma certa solidificação nela, né? Eu costumo mencionar aí de quanto você está aberta sempre a nos ajudar, tanto nas dúvidas técnicas quanto nesses casos pontuais, enfim, que para tirar sempre e sempre para a disseminação do conhecimento e do conteúdo, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer sua participação, né? Tenho certeza que esse momento vai ser de grande valia para esses nossos participantes, esses que estão para sair da instituição, né, da faculdade, entrar no mercado de trabalho, aqueles que já formaram, que também vão nos acompanhar, né, e que eu tenho certeza que vai agregar muito a sua vida pessoal e profissional, né. E em nome do Unisalesiano, nosso diretor-geral, Padre Erudito Amandaré, nosso pró-reitor acadêmico, professor André Ornelas, eu só tenho que, mais uma vez, agradecer sua participação. Eu sei da sua agenda, tanto que ela é complicada. Eu sei que você vive nessa correria, Araçatuba, São Paulo, Rio Preto, entre outros locais, né, em outros estados também, que eu sei que você atende. Então, assim, muito obrigado mais uma vez por estar aí colaborando com os nossos acadêmicos e aqueles que nos acompanham, tá? Eu que agradeço. Obrigada, Juliano. Um abraço, até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até.